Conforme aprendemos na nossa língua portuguesa, os substantivos são as palavras que dão nomes aos seres, coisas e objetos. O seu radical é o elemento básico que se repete em todas as suas variações, inclusive verbais. Veja o exemplo de um substantivo, ou seja, da palavra Deus. Abaixo temos uma tabela com suas variações. Nesta tabela temos 3 colunas: a coluna do prefixo, a coluna do radical e a coluna do sufixo. Na primeira linha da tabela temos a palavra Deus, ou seja, com um radical que ainda não sofreu nenhuma variação. Então, é a palavra Deus, ela continua sendo Deus. Na segunda linha, temos o radical Deus, só que sofreu uma variação. Foi acrescentado um sufixo, a letra A, dando um outro sentido. Então, ao invés de Deus, ficou deusa. Gerou um substantivo feminino. Na terceira linha, temos o radical Deus, que também sofreu uma variação de sufixo. Foi acrescentado um E e um S, tornando a palavra Deus a palavra deuses, no plural. Ou seja, mais de um Deus, né? Deuses. Depois vem o radical Deus sofrendo uma variação de prefixo e de sufixo. Foi acrescentado um prefixo em e foi acrescentado um sufixo ar. Então a palavra que era Deus ficou endeusar, ou seja, tornou-se um verbo transitivo. Daí na última linha temos também o radical, a palavra Deus, que também sofreu variações em seu prefixo e em seu sufixo. Foi acrescentado o prefixo em e foi acrescentado o sufixo amento. Ficou endeusamento. Acabou virando um outro substantivo, o ato ou efeito de endeusar. Bom, eu estou mostrando isto porque na língua egípcia é importante a gente entender que os determinativos podem ser comparados aos substantivos radicais. Veremos isso mais adiante. Flexão de gênero. Assim como na língua portuguesa, os hieróglifos egípcios também podiam ser flexionados. Era necessário ter algum sinal, alguma coisa que fizesse com que a leitura fosse interpretada que aquele hieróglifo se tratava de um gênero, seja ele masculino ou feminino. E isso também era feito adicionando um sufixo ao seu radical. Observe os hieróglifos abaixo, eles estão todos no gênero masculino. O primeiro hieróglifo simboliza um homem, tem um ferrolho em cima dele e um traço vertical. Sua transliteração é um S e o som pode ser expressado por S, som de S. O segundo é um ancião, ou seja, um determinativo de um homem velho segurando um cajado. Sua transliteração é um S, um M, um S e um val, que é a letra W, e o som é semezu, semezu. O terceiro simboliza o inimigo, representado por um determinativo de um homem com as mãos amarradas para trás. E também tem alguns complementos fonéticos. A placenta, que tem som de K. A serpente carnuda, que tem som de F. O pão, que tem som de T. E também 2 traços oblíquos. Sua transliteração é um K, um F, um T e um I longo. Então o som pode ser expresso por kefet, kefet ou kefeti, kefeti. As duas formas estão corretas.
Lembrando que no Antigo Egito não existia vogais, então é apenas uma convenção egiptológica. O quarto hieróglifo simboliza uma profissão. O escriba, aquele que escrevia os textos egípcios. Ele é representado por uma palheta, misturador e pincel de cana, e um determinativo de um homem. Sua transliteração é um SH, um Aleph e um Val. Seu som pode ser expressado por Shau, Shau. O último simboliza a definição de irmão e é representado por um determinativo de um homem, uma espécie de seta para baixo e um curso de água, que é um complemento fonético da letra N. Sua transliteração é um S e um N, e o som é Sam, Sam. Agora observe os mesmos significados, porém flexionados para o gênero feminino. Observe ainda que em alguns deles foi apenas adicionado um sufixo ao seu radical. Esse sufixo é o hieróglifo do pão, com som de T, que também implica na modificação de sua transliteração, ou seja, também adicionado um T ao ser transliterado. Então no primeiro temos uma mulher. Sua transliteração é um S e um T. E o som pode ser expressado por sit, sit. O segundo é uma anciã. O determinativo, ou seja, o radical, continuou o mesmo. Foi adicionado apenas um pão com um som de T. E ele é transliterado por SMS e um Val. E no finalzinho, um pontinho T. O som é Semezut, Semezut. O terceiro é uma inimiga. Manteve-se o radical. Foi retirado os dois traços oblíquos e adicionado um pão. Ficou Kefetite, Kefetite. No quarto hieróglifo, o radical se manteve igual, porém adicionado apenas um sufixo, o pão. Sua transliteração é Shawit, Shawit. Na verdade, a representação de uma escriba feminina. Só que no Antigo Egito isso não era comum, pois ser escriba era uma profissão de homens. No último hieróglifo, que é a representação de uma irmã, possui uma espécie de seta, que eu ainda não identifiquei. Um curso de água, que é um complemento fonético da letra N, e foi adicionado um sufixo do pão. Ele pode ser transliterado como senet, senet. Resumindo, para fazermos a flexão de gênero para o feminino, na maioria dos casos, basta adicionar um hieróglifo do pão, que é a letra T, e também adicionar, no final, um pontinho e o T na sua transliteração. Vale ressaltar que no Antigo Egito não existia o gênero neutro, somente masculino e feminino. Lembrando então, gente, que todo esse aprendizado é necessário para a correta leitura, ou então uma aproximada leitura, de algumas inscrições, de alguns textos egípcios que eu ainda vou passar para vocês, tá bom? A gente vai praticar bastante ainda mais para frente. Então vamos tocando as aulas.